Boa tarde a todos, estamos começando o nosso Connect Sport dessa quinta-feira em grande estilo. Desde já, seja bem-vindo a todos vocês que nos acompanham. Vamos juntos para mais um programa recheado de informações. Desde já apresentando os meus comentaristas que estão na apresentação do Connect Sport ao meu lado todo dia. Seja bem-vindo diretamente do Rio de Janeiro, Gabriel Sanches. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Johnny. Boa tarde a todo mundo que está ligado no Connect Sport. É isso aí, né, Gabriel? Vamos que vamos. Falar bastante sobre os jogos do brasileiro, falar também sobre Champions, sobre a Europa League. Eu só sei, Gabriel, que o programa hoje está animado, hein, meu amigo? Tamo junto. Vamos que vamos, Gabriel, para mais um Connect Sport. Seja bem-vindo diretamente de Mojimirim, Johnny Pereira. Fala, Johnny. Fala, Gomes. Fala, Sanches. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham. Ontem o Palmeiras quase foi campeão brasileiro, mas deixou para o dia 2, diante da sua torcida, que, claro, se vencer o Fortaleza, comemora o 11º título do campeonato. Ontem uma rodada do brasileiro muito boa e ainda hoje tem mais. É isso aí, Johnny. Já pegando o embalo que você falou do Campeonato Brasileiro, vamos falar da 34ª rodada da competição, só que falando dos jogos de hoje, começando com a análise da partida entre São Paulo e Atlético Goianiense. Sim, São Paulo. O que esperar desse São Paulo, né, que cada vez mais acredita em uma possível Libertadores, né? Enfim, que tem ainda Flamengo e Atlético Paranaense que vão jogar a final da Libertadores no sábado. E, claro, vai abrir uma vaga aí para a 8ª colocação, né? O São Paulo que está em 9º colocado, 47 pontos. Viu o Botafogo vencendo e viu o América e o Goiás empatando ontem. Então, para o São Paulo aí, as coisas estão ficando boas, enfim. E hoje tem o Atlético Goianiense diante da sua torcida, o São Paulo que vem, uma coisa bizarra, vem de uma derrota sobre o Botafogo, um empate sobre o Palmeiras e uma vitória sobre o Juventude. Então, dá para acreditar, sim, numa vaga da Libertadores para a equipe do São Paulo. E tem uma provável escalação para o jogo de hoje contra a equipe do Atlético Goianiense. O São Paulo que deve manter aquele mesmo esquema do Rogério Ceni, que tem no 4-4-2, sempre entrando nessa formação. E, algumas novidades também do Luizão, que vai entrar aqui. Vou passar a escalação para vocês. Felipe Alves no gol, Rafinha, então sai no Vinícius, entra Rafinha, Luizão, Léo e João Moreira. Aí no meio campo, Luan, voltando, né, o Luan, o Reinaldo, Patrick e Rodrigo Nestor, e no ataque Luciano e Caleri. Então o São Paulo aí vem nessa formação de 4-4-2 e o Atlético Goianiense que precisa vencer para sair da zona de abaixamento e então vai dar aí uma chance aí de vencer fora de casa o São Paulo. E vencer sai, né, John? Oi? Se vencer sai, porque o Ceará perdeu ontem. Porque o Ceará perdeu ontem, essa é como é que se diz assim, a esperança do Atlético Goianiense vencer o São Paulo de rebaixamento, que vai vir para campo também no 4-3-3, com Renan no gol, Edson Fernando, Lucas Gasal, Wanderson e Jefferson. No meio campo tem William Maranhão, Baralhas, o Wellington Rato, que vem fazendo um bom campeonato apesar da posição do Atlético Goianiense, Luiz Fernando, Chulin e Ayrton. Então o time do Atlético Goianiense tem essa esperança aí, se vencer o São Paulo hoje, vai ser um jogo difícil, porque o São Paulo no Morumbi não é fácil, e tá numa boa fase a equipe do São Paulo. Então o Atlético Goianiense, se vencer, tem a possível chance de sair, porque o Atlético Goianiense tem 33 pontos, e o Ceará, que perdeu ontem para o Internacional, tem 34, então se ele vencer, ele faz 36, e ultrapassa também provável o Curitiba, que enfrenta o Fortaleza hoje. E até o Cuiabá também tem essa esperança de hoje encostar também ali a briga do lado de baixo. Está muito boa com o Atlético Goianiense, o Cuiabá, o Ceará e o Curitiba. Esses 4 times vai brigar até o final do campeonato. É isso aí, Johnny. Agora, prosseguindo com a nossa análise desses giro de jogos que vamos ter hoje pelo Campeonato Brasileiro, vamos analisar a partida entre Atlético Mineiro e Juventude. O Atlético Mineiro ainda brigando por vaga na Copa Libertadores, e já o Juventude aí praticamente já selou, já está virtualmente rebaixado, já pensando aí na próxima temporada. O Juventude que tá, Vê lá, Johnny, o que você vai falar do Juventude hoje, pelo amor de Deus. O Juventude, tem 15 pontos na disputa. O Juventude tá a 13 pontos da zona de rebaixamento. Tá?
acho que já era, não tem como. Acho que para mim ele e o Avaí, hoje, eu já vejo os dois rebaixados, porque os dois não estão jogando Se o nada. Avaí ganhar hoje, velho, treca 3 pontos no Ceará. Não, não sei, vamos ver. É o Avaí que pega o Cuiabá, né? Enfim. Então, o Juventude que encara o Atlético Mineiro que também empatou com o Fortaleza na última rodada, mas também está naquela mesma situação do São Paulo. Ele que só depende de si para se classificar para a Libertadores, porque hoje ele está na sétima colocação com 48 pontos. Se vencer aí, ele encosta no Atlético Paranaense aí, porque o Atlético Paranaense já jogou na rodada e já perdeu, então na verdade, ele ultrapassa o Atlético Paranaense na 52 e pode pegar essa sexta colocação do Atlético Paranaense. É incrível como caiu o Atlético Paranaense de rendimento, enfim. Então, o Atlético Mineiro, a torcida do Atlético Mineiro queria uma vaga direta, né? Não sei se vai conseguir, mas uma pré-Libertadores pode ser o consolo aí para a torcida do Atlético Mineiro, para a torcida do Galo, que encara o Juventude hoje. Totais condições de vencer, porque o Juventude não dá medo em ninguém. É isso aí, agora a gente vai analisar a partida entre Coritiba e Avaí. O jogo Coritiba e Fortaleza. Peço perdão aqui, tem bastante jogo aqui. Coritiba e Fortaleza, perdão. O jogo que acontece no Castelão, mais tarde, às 7 horas da noite. Jogo importante para as duas equipes, né? Por quê? Porque o Coritiba... Cuiabá e Avaí o jogo, fica a correção aqui da minha parte quando eu errei. Eu troquei os jogos aí. Confundi o Coritiba com Cuiabá. Perdão a todos. Exatamente. E o Coritiba, então, se vencer hoje, dá um passo importantíssimo para ficar longe do rebaixamento, né? Então, realmente, tem esse jogo aí. E é só que é um jogo difícil, né? Porque você jogar contra o Fortaleza fora de casa, o Fortaleza está numa fase muito boa. Ainda briga, por que não, por vaga na Libertadores, né? Se vencer hoje, passa, né, de uma vez só o América e o Botafogo, dependendo, pode até passar o São Paulo, né? Caso aí o São Paulo não vença o Atlético Goianiense. Então, assim, o Fortaleza também está na briga e quer buscar essa vaga na Libertadores depois, né, de passar metade do campeonato na zona de rebaixamento, né? Então, assim, é a chance do Fortaleza. Oi. E que campanha que fez o Fortaleza no segundo turno, hein? Porque tava muito barulho interno do campeonato e olha, disputando uma vaga na Libertadores. Foi buscar realmente de forma incrível o Fortaleza essa recuperação e agora está brigando por uma vaga na Libertadores. Eu acho que, assim, não sei se vai dar, mas está na briga ali e hoje é um jogo importante. Hoje é um jogo que, se o Fortaleza quiser pensar em algum tipo de vaga para a Libertadores, tem que vencer o jogo hoje, né? Porque, assim, depois pega o Palmeiras fora, vai ser um jogo difícil, né? Tem Santos fora também ainda, vai ter 2 jogos em casa para tentar de Bragantino. Só para cortar você e pegar o Palmeiras do jeito que está hoje, a uma vitória de ser campeão, a atmosfera lá no Allianz Parque. Exatamente. Vale frisar isso também, né? Então, assim, o Fortaleza, o jogo de hoje, já sabendo que o jogo de semana que vem vai ser uma pedreira, é uma final para o Fortaleza, essa partida contra o Coritiba. Então, realmente, acho que a equipe vai dar tudo de si para tentar buscar a vitória. E eu acho que é o favorito, né? Por jogar em casa, o Castelão vai estar lotado, o Fortaleza vem de empate, né? Contra a equipe do Atlético Mineiro, pelo placar de 0-0, né? Jogando em casa, não perde, né? Faz bastante tempo, inclusive, já são 7 jogos sem perder. O último jogo que a equipe perdeu em casa, né, foi no Brasileirão, né, na verdade, né? Faz muito tempo que o Fortaleza... Aliás, faz tempo mesmo, faz mais de 4 meses que o Fortaleza não perde em casa. Então, assim, realmente a equipe está sabendo usar bem esse fator mandante, né? E vai em busca dessa vitória hoje para manter vivas ainda a chance de vaga na Libertadores. É isso aí, agora sim a gente vai falar do jogo entre Cuiabá e a equipe do Avaí. Gabriel, esse jogo aí é a famosa final para as duas equipes, né? Porque, assim, é vencer ou vencer tanto para o Cuiabá quanto para o Avaí. O Cuiabá, se vencer hoje, né, e o Atlético Goianiense não vencer, o Cuiabá passa o Ceará e o Atlético Goianiense sai da zona, né? Por quê? Porque o Ceará tem 6 vitórias apenas no campeonato, enquanto o Cuiabá tem 7, né? Ou seja, ficaria com 2 vitórias a mais que o Ceará. Com isso, iria passar a equipe, né, do Ceará na tabela. Ou seja, é a chance do Cuiabá hoje. Tem que vencer, né? O Avaí vem de 6 derrotas consecutivas, tá? Essa é a marca do Avaí. Tá numa fase, assim, terrível, né? Fora de casa, a equipe não vence desde o dia 13 de junho, quando venceu o Botafogo por 1-0 aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, o Cuiabá precisa vencer esse jogo de qualquer maneira, se quiser pensar em sair. Por que eu falo isso? Porque o Cuiabá depois...
Não, e o Cuiabá depois tem Botafogo fora brigando por Libertadores. Vai ter o Palmeiras, né? Assim, pode ser jogo do título, né? Que a gente não sabe se o Palmeiras realmente vai ganhar do Fortaleza, né? Assim, nada é certo nessa vida, né? Então, assim, o Fortaleza tem um time chato também. Não acho que vai ser um jogo fácil pro Palmeiras, não. Como foi os últimos jogos aí contra o Atlético Paranaense, contra o Avaí. Acho que vai ser um jogo difícil. Depois pega Atlético Mineiro fora. Ou seja, realmente vai ser uma tabela complicada pro Cuiabá. Então, eu acho que esse jogo vai decidir o que vai ser da vida do Cuiabá no campeonato. Se vencer a partida de hoje, vai voltar com tudo, inclusive sair da zona. Só uma coisa. Cuiabá reza pro Palmeiras ser campeão contra o Fortaleza? Com certeza. Para jogar o jogo do título já em ritmo de festa e ressaca, né? Podemos dizer assim. Se o Palmeiras for campeão na semana que vem, o Abel vai levar 35 reservas para jogar esse jogo contra a equipe do Cuiabá. Acho que não vai forçar mais os jogadores, não. Enfim. Então, realmente, o Cuiabá vai tá pensando somente na partida de hoje. E eu acho que é o favorito, cara. Jogando em casa, como eu disse, o Avaí não vence fora de casa há muito tempo. O Avaí vence 6 derrotas seguidas. Se o Cuiabá não vencer hoje, olha, vai ficar muito difícil também. Eu acho que já teremos aí 3 times praticamente já rebaixados: Cuiabá, Avaí e Juventude. Aí a parte de baixo da tabela realmente também tem uma briga e tanto. Pode falar, Johnny. Só uma coisa, ele falou dos 3 times aí que estão para a parte de baixo da tabela, pode ser os rebaixados, né, que é o caso do Cuiabá, Avaí e Juventude, mas o Ceará tá dando aí uma esperança para muitos times, né? Depois dessa derrota de ontem, né? É um time que não tem uma constância. É impressionante o Ceará, né? Começou fazendo uma boa temporada sob o comando técnico do Dorival Júnior. Chegou o Lúcio Gonzalez, até o momento conquistou apenas uma vitória frente à equipe. Tem menos de 40% de aproveitamento do comando da equipe até o momento. E o Ceará, que saiu na frente lá contra o Internacional, acabou perdendo a partida. E aí você frisou isso ontem no nosso grupo, né, Johnny? Que realmente o Ceará também vai passar um pouco dentro do Campeonato Brasileiro. Bom, agora vamos para os palpites, né? Análises feitas, vamos para os palpites, aproveitando o embalo do Johnny. Johnny, qual é o seu palpite para São Paulo e Atlético Goianiense? O São Paulo jogando em casa, numa boa fase. Acho que vem com o Atlético Goianiense 2-0. Atlético Mineiro e Juventude. Atlético Mineiro e Juventude. Vai falar aí 7-0, Gabi. Não tem como. Atlético Mineiro 3-0. Não dá. Cuiabá e Avaí. Eu acredito que o Cuiabá jogando em casa também vença, mas vai ser aquele jogo difícil, 1-0. Fortaleza e Coritiba. Eita, que aí no Rio tá movimentando nada, hein? 2-1. 2-1. Vamos lá, Gabriel. Seus palpites para São Paulo e Atlético Goianiense. Acho que o São Paulo jogando em casa é favorito. Acho que a equipe tá começando a jogar bem, né? Como o Johnny disse na análise dele. Eu acho que o São Paulo vence pelo placar de 2-0. Atlético Mineiro e Juventude. 4-0 Atlético Mineiro. Cuiabá e Avaí. Olha, vai ser jogo difícil, mas acredito na vitória do Cuiabá pelo placar de 1-0 aí. Jogo chato, mas vitória do Cuiabá. Fortaleza e Coritiba. Acho que o Fortaleza jogando em casa, no Castelão, lotado, querendo vaga no Libertadores, vence por 2-0. Vamos lá, meus palpites aqui rapidamente para São Paulo e Atlético Goianiense. Acho que acredito que São Paulo vença pelo placar de 2-0. Atlético Mineiro e Juventude acredito que deva vencer aí também pelo placar de 2-0. Cuiabá e Avaí, acredito que o Cuiabá vence pelo placar de 1-0. E Fortaleza e Coritiba, eu acredito que o Fortaleza vence pelo placar de 1-0. Bom, a gente sabe que os nossos palpites às vezes é incógnita, tá? A gente sabe se a gente vai acertar ou se vai errar, mas uma coisa... Ninguém acertou nada ontem. Eu acertei um. Acertou um? 2-1 Botafogo. Mas de uma coisa todos nós temos certeza, é que aqui dentro do Connect Sport, o quadro um minuto Olímpico é um quadro de sucesso e que sempre traz excelentes informações com o nosso comentarista Gabriel Sanches. É com você, Gabriel. É isso aí, Gabriel. Vamos então falar no nosso quadro 1 Minuto Olímpico, né, onde eu trago tudo que acontece no mundo dos esportes olímpicos para vocês. E começar falando sobre o novo Basquete Brasil, né, o NBB. Tivemos aí um jogo na noite de ontem e o Bauru venceu o Brasília fora de casa pelo placar de 86-66. Grande vitória da equipe, né, do interior paulista, que conseguiu mais uma vitória no NBB. E hoje temos mais 3 jogos, tá, no NBB. O Flamengo, aqui no Maracanãzinho, cara, tipo Unifacisa. O São José enfrenta o Fortaleza, né? E o São Paulo pega o Pato Basquete. São jogos, então, de hoje no novo Basquete Brasil. Continuando a falar, então, sobre o Campeonato Mineiro de Vôlei, né? Que ontem tivemos aí a primeira rodada. O Minas venceu o Brasília por 3-7-0, com parciais de 25-22, 25-19, 25-23. E o Praia Clube venceu aí o Vinhedo por 3-7-0, com parciais de 25-11,
25-17 e 25-15. Então são os jogos aí de ontem. Lembrando que essa competição é o seguinte: todo mundo contra todo mundo. Quem fizer mais pontos é o campeão, então, mineiro, né, no Campeonato Mineiro de Vôlei feminino que está rolando lá em Minas Gerais, obviamente. Agora vou falar então sobre o Alisson dos Santos, né, o Pio, né, que foi campeão mundial esse ano, não perdeu uma prova no 400 metros com barreira e foi até indicado ao prêmio melhor atleta de 2022 no atletismo. Olha que maneiro, selecionado pela World Athletics, a WA, né? Ele é um dos 10 finalistas e a votação é pública, ou seja, se você quiser votar, a votação é pelas plataformas da mídia social da A, né? Que é o Facebook, o Twitter, Instagram, YouTube, um like, um retweet no Twitter também contará como voto, né? Como eu disse, o Alisson dos Santos fechou a temporada do 400 metros com barreira invicto, incluindo a medalha de ouro do Campeonato Mundial e o título também da Diamond League. Realmente, esse ano foi sensacional e correu 3 vezes abaixo dos 47 segundos esse ano, e a melhor marca do ano é dele, 46 segundos e 29 centésimos, tempo da medalha de ouro e do título do Mundial Eudine. Os adversários dele temos alguns nomes aí bem interessantes, como o Armand Duplantis, né, o sueco, que é o melhor saltador com vaga da história do esporte, né, que saltou para mais de 6,20 metros, realmente é um cara, é um fenômeno do atletismo mundial e é um dos destaques aí que está nessa disputa também com o Pio. Então, mais que o Pio ganhe seria realmente um baita prêmio, né? Vamos falar então sobre o Campeonato Mundial, né? Aqui nós estamos em ritmo de Copa do Mundo, né? Mas tem vários campeonatos mundiais rolando e agora, nesse final de semana, começa o Campeonato Mundial de Ginástica Artística em Liverpool, né? A terra dos Beatles lá na Inglaterra e também a terra do Liverpool e do Everton, né? São mais de 411 atletas de 74 países que vão competir em busca de medalhas e nas primeiras vagas da modalidade, né, nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, tá? Teremos também as finais por equipes e vale destacar que a Rússia e nem a Bielorrússia não irão participar, né? A Rússia que é atual campeã olímpica, né, por equipes, ou seja, vai abrir ali, né, uma lacuna, podemos dizer assim, né, por questão da guerra, eles não vão participar e com isso não vai ser realmente bem disputado, né, e a equipe brasileira formada, a equipe feminina é formada por Caroline Pedro, Flávia Saraiva, Júlia Soares, Lohane Oliveira e a nossa estrela, né, a Rebeca Andrade, e a Cristal Bezerra é a reserva. Já no masculino temos aí o Arthur Nori, Caio Souza, Diogo Soares, Lucas Bittencourt, Yuri Guimarães e o reserva Patrick Souza. Essa competição então começa no sábado e vai até a semana que vem. Agora, para finalizar, vamos falar então sobre o Brasileirão Sub-17, né? Tá rolando as semifinais. E o Grêmio ontem jogou contra o Santos em casa, a primeira partida, e empatou pelo placar de 2-2. Foi um jogo bem interessante entre as duas equipes. E o jogo de volta acontece na quinta-feira, no dia 10 de novembro, daqui a 2 semanas, na Vila Belmiro. E hoje, daqui a pouquinho, inclusive, às 13h30 da tarde, o Palmeiras vai enfrentar a equipe do Atlético Paranaense no Allianz Parque, também na outra semifinal. Esse então foi... Minto, tem mais uma notícia. O Carlos Alcaraz. O Alcaraz que jogou ontem contra o holandês Van de Schupp e venceu por 2-0 e está classificado para as oitavas de final do torneio de Basel, né, na Suíça, né, lá na casa do Roger Federer, com grande vitória, e o número 1 do mundo segue com todo vapor aí em busca de mais um título nessa temporada, Gabriel. Agora sim, terminamos então o Minuto Olímpico de hoje e amanhã eu volto com muito mais notícias, o que acontece no mundo dos esportes olímpicos para vocês. Volto com você, Gabriel. Grandes informações do nosso comentarista Gabriel Sanches com o quadro Minuto Olímpico. Agora vamos falar aqui do nosso Connect Sport do futebol internacional. Hoje teremos vários jogos aí. Para quem é amante do futebol internacional, hoje é um prato cheio com jogos da Liga Europa e da Conferência hoje, Gabriel. Bom, eu vou fazer assim, Gabriel. Eu passo os jogos da Liga Europa e você passa os jogos da Conference League, beleza? Depois a gente faz uma análise completa. Bom, hoje na Liga Europa teremos as partidas entre a Lazio enfrentando a equipe do Midland. Olho nesse grupo, cara, que esse grupo tá muito embolado. Teremos o Zurich enfrentando a equipe do Bodo Glimt, o Ludogorets enfrentando o Real Betis da Espanha, o Fenerbahçe de Jorge Jesus enfrentando o Rennes da França, o Malmo enfrentando o União, o La Marca enfrentando a equipe do Dinamo. Teremos também PSV enfrentando a equipe do Arsenal, União Berlim enfrentando o Braga de Portugal, o Helsinki enfrentando a Roma, o Ferencváros enfrentando o Mônaco, teremos também o Sturm enfrentando o Feyenoord, Manchester United enfrentando o Sheriff da Moldávia, o Freiburg enfrentando o Olympiacos, Estrela Vermelha enfrentando o Trabzonspor, o Nantes enfrentando a equipe do Karabakh e o Omonia enfrentando a equipe da Real Sociedad. Agora, nesse momento, a gente vai falar de alguns jogos aí pela Liga Conferência com o nosso comentarista Gabriel Sanches. É isso aí, Gabriel. Temos então hoje Anderlecht, Steaua Bucareste, Áustria Viena e Lech Poznan, Fiorentina e Istambul Basaksehir, Nice e Partizan Belgrado, Eslováquia e Colônia, Vaduz e AZ Alkmaar na Holanda, Vidia Real e Beersheva, né, se não me engano, esse time de Israel. É o Apoel Beersheva.
Exatamente, né? Basel e Zalgiris, Dnipro e Apollon, Balkani e Slavia Praga, Hearts e RFS, que eu não sei que time é esse, mas é um time da Letônia, então deve ser um time bem interessante realmente. Molde e Djurgården, Shamrock Rovers e Gent, Sivasspor e Cluj, Slovan Bratislava e Pionik e West Ham enfrentando aqui para o Silkeborg. Meu destaque, Gabriel, para esse grupo para esses grupos, né? Vai para o grupo H, que tem Basel, Pionik, Slovan Bratislava e os Zalgiris. Por quê? Porque o Basel é o primeiro, tem 7 pontos, o Pionik é o segundo, tem 6 pontos, o Slovan é o terceiro, tem 5 pontos, e o Zalgiris é o quarto, com 4 pontos. Tá uma loucura esse grupo, hein? Doideira demais aí na Liga Conferência. E agora vamos começar com os nossos destaques ali da Liga Europa. Começando aí, vamos começar aí com o Johnny. Johnny, quais que são os jogos que você quer frisar aí da Liga Europa, da Conference League? Fica à vontade para fazer suas análises. Pode ser por grupo aqui, ô Gomes, ó, porque, ó... Cara, o jeito que você mandar. O grupo que você falou aqui, ó, que tem que ficar de olho, todos com 5 pontos, né? Enfim, e por incrível que pareça, a Lazio está em terceiro com 5 pontos. Todos com 5 pontos, na verdade, todos têm chance de classificação, mas a Lazio que joga em casa, eu acredito que vença, então a Lazio aí pode assumir a liderança aí, caso não tenha vencedor do outro jogo, né? Enfim, e o Frankfurt, né, que é um time tradicional da Alemanha, que pode também vencer, que é o líder, né, na verdade, com 5 pontos, só por saldo de gols, né? Aqui é bizarro esse grupo aqui, tá até muito interessante. Um grupo como todos com 5 pontos com chance de classificação. Enfim, e o Manchester, que se vencer também faz 12 pontos. Hoje tem o Xerife, né? É o time que tá naquela... assim, tá nessa decadência aqui. E se não colocar o amigo do Sanches para jogar, tem tudo para vencer também. Por que amigo do Gabriel? Agora eu fiquei curioso. Ele sempre dá elogios aí para o nosso zagueiro Maguire lá do Manchester, então é amigo do Gabriel aí. E alguns grupos interessantes também, ó. Outro aqui com 10 pontos, 7, que é o Stuttgart, acho que é Stuttgart, e o Braga, são equipes que estão na liderança do grupo aí. O Braga, que se venceu hoje também, pode falar que se classifica, porque o União Berlim está com 6 pontos e pega o Braga. O Braga, se vencer, faz 10, então já carimba a vaga aí, junto com o Stuttgart aí. Então, esse grupo também tá interessante, porque se o Braga perder, ele pode sair fora da Liga Europa também. Deixa os outros jogos aí pro meu amigo analisar. É isso aí, Gabriel. Já dando os destaques da Liga Conferência, agora chegou o seu momento de falar aí um pouco mais da Liga Europa com grandes jogos na tarde de hoje. Verdade, né? Daqui a pouquinho temos aí o jogo entre PSV e Arsenal. O Arsenal nesse grupo tá mais tranquilo, podemos dizer assim, né? Porque tá com 12 pontos, né? Já tá classificado. E basta apenas um empate hoje para garantir a primeira colocação. Já tem até a escalação do Arsenal, não vou passar a escalação toda, mas teremos aí o Gabriel Martinelli em campo como titular no dia de hoje, nessa tarde. Então, se quiser ficar de olho no Gabriel Martinelli, um dos possíveis nomes para a Copa do Mundo, né? Vai estar jogando daqui a pouquinho, então, aí, pelo Arsenal, né? Hoje também vamos ter o jogo entre Manchester United e Tiraspol, né? O Sheriff Tiraspol da Moldávia. O Manchester também precisa vencer. Acho que, na verdade, já se classificou já o Manchester, né? Está classificado já, e agora vai tentar buscar essa primeira colocação, né, contra o Real Sociedad, né, que está jogando realmente muito bem, a equipe do Real Sociedad. Então acho que esse jogo também vai ser mais ritmo de treino. Será que o Ter Stegen vai escalar o Cristiano Ronaldo? Fica aí a dúvida, né? E o amigo E o zagueiro lá, Cisma ainda do Maguire. Se eu fosse você, Gabriel, revidava isso quando ele falar do Juventude. Tá tranquilo. O Maguire tá machucado também. Pô, deixa ele, tá quietinho também. Não tá fazendo nada. Enquanto ele tinha machucado, ele não faz mal a ninguém. Tá tudo bem. Mas enfim, vamos ter também o jogo aí do Real Betis, né? Que precisa também apenas de uma vitória aí para garantir a primeira colocação no grupo C, né? O Real Betis também que faz uma excelente Europa League, e o Roma que precisa vencer e torcer pro Real Betis, né? Porque no momento tá 3 pontos aí do Ludogorets, então realmente vai ser um confronto bem interessante. Agora, Gabriel, vou falar um pouquinho da Conference League, né? Teremos alguns jogos interessantes hoje. Começar falando então aí dos jogos, né, do grupo H, né? Como eu disse, é um grupo bem interessante, porque o Basel vai pegar os Zalgiris hoje, e se o Basel vencer, se classifica. Se os Zalgiris vencer, ele sai da última colocação para a primeira colocação, dependendo do outro resultado também, ou seja, então é um grupo também bem interessante
esse grupo H da Conference League. O West Ham pega o Silkeborg da Suécia, já classificado também, né? O West Ham também, na minha opinião, é um dos grandes candidatos ao título desse ano da Conference League, junto com a equipe do Villarreal também da Espanha, que ano passado chegou até semifinal da Champions, mas acabou fazendo um péssimo campeonato espanhol, acabou terminando só em sétimo, e com isso foi disputar aí a Conference League. Então eu botaria hoje aí o West Ham e o Villarreal como favoritos a esse título da Europa League. Lembrando que o terceiro colocado da Liga Europa vai também disputar a Conference League, né? Que nem na Champions, né? Então podemos ter aí times como Roma, né? Disputando o atual campeão da Conference League, né? Foi campeão em cima do Feyenoord na temporada passada, né? Podemos ter o Roma, podemos ter também aí a equipe do Lazio, né, esse grupo tá uma doideira, né, Feyenoord, Midtjylland, Lazio, Sturm todo mundo com 5 pontos, né, cada jogo é uma decisão, vai ser realmente bem interessante. O Feyenoord chegou até a final, né, da Conferência League ano passado, perdeu para o Roma, também equipe interessante. Podemos ter o Nantes da França, o Mônaco também, né, que tá brigando aí com o Trabzonspor da Turquia pela vaga na próxima fase da Liga Europa, ou seja, essa Conferência League também promete bastante, e temos alguns times aí que podem aparecer nas oitavas, e outros que também podem dar trabalho aí, que já estão vindo da fase de grupos, como é o caso, né, que eu falei, do West Ham, do Villarreal, da Fiorentina também, o Istanbul Basaksehir, né, o Nice da França, ou seja, tá bem interessante esse ano. As competições europeias estão todas bem atraentes, né? Seja a Champions, atrativa, desculpa, né? A Champions, a Europa League e a Conference League. E daqui a pouco aqui dentro do Connect Sport a gente vai falar bastante também da Champions League. Bom, chegou aquele momento da gente prestigiar quem está acompanhando o nosso Connect Sport dessa quinta-feira, porque temos recados aí no YouTube, temos aí o Mestre Ney acompanhando o nosso programa, falando assim, boa tarde a todos, boa tarde Mestre Ney, um forte abraço, ele que faz um projeto lindo daqui, gingando na capoeira aqui na cidade de Carapicuíba, acompanhando o nosso Connect Sport, já esteve aqui presente no nosso programa. Forte abraço Mestre Ney, obrigado por acompanhar o nosso Connect Sport, temos aí o Lu Black. Boa tarde, obrigado por acompanhar o nosso programa. Vamos ver também quem está na audiência também aqui do Facebook. Temos o Gladson Pereira Amorim também, o Gladson Amorim, um abraço pro Gladson e para todos aí também do Depósito Amorim. Ele que é palmeirense, já tá falando aqui, Verdão campeão. Realmente a chance de título do Palmeiras é muito grande dentro do Campeonato Brasileiro. Bom, agora seguindo aí no nosso Connect Sport, vamos falar do quadro Curiosidades da Copa do Mundo com o nosso comentarista Johnny Pereira. Enfim, o Brasil que entrou na edição de 1962, defendendo o título da última temporada, né, de 1958, onde foi campeão daquele Brasil. Um Brasil muito bom, o melhor de todos os tempos, na minha opinião. E, enfim, em 62, fez o feito de 1958, trazendo o bicampeonato para casa, né, para a nossa seleção brasileira. E teve alguns jogadores experientes que disputaram no mesmo ano de 58. O caso do Nilton Santos, com 37 anos, o Didi, com 32 anos, o Djalma Santos, com 33, o Zito, com 29 anos, e o Zagallo, com 30 anos. Aí jogadores experientes, a média, os outros aí tinham uma média de idade de 27 anos. Então, o Brasil aí que levou naquele ano 23 paulistas, 23 cariocas e 2 gaúchos aí para a disputa do Mundial. Não teve eliminatórias naquele ano. O Brasil que já foi campeão da edição de 58, então já nem precisou jogar eliminatórias. Enfim, e o Brasil que caiu, teve fase de grupo, o Brasil caiu no grupo 2, com o Brasil que foi em primeiro com 5 pontos, a Tchecoslováquia com 3, se classificou também, o México e a Espanha ficaram com 2 pontos. O Brasil que estreou contra o México fazendo com 2-0 sobre o México, depois enfrentou a Tchecoslováquia e empatou em 0-0, depois enfrentou a Espanha, venceu por 2-1, se classificando em primeiro, e a Tchecoslováquia junto com o Brasil em segundo. O Brasil que foi para as quartas de final vencendo a Inglaterra por 3-1, e na semifinal enfrentou o Chile e ganhou por 4-2. Lembrando que o Pelé se machucou na fase de grupos, né? Então não disputou a partir das quartas de final. O Pelé não disputou, foi substituído por Amarildo, que eu vou falar daqui a pouquinho. É o Brasil que trouxe, o time do Brasil naquele ano era Gilberto, que foi o time da final. Gilberto, Gilmar, o goleiro, Djalma Santos, Mauro Ramos de Oliveira, Godinho, Nilton Santos, de novo, né? Jogou muito na Copa 58, eu vou falar sobre o Garrincha. Aqui, o Mauro Zagallo, que também jogou muito, Vavá e Amarildo, que substituiu o Pelé, inclusive foi muito bem
na fase de mata-mata. Enfim, e o Brasil que enfrentou na final, inclusive a Tchecoslováquia vencendo por 3-1, com gols de Amarildo, fez 2 gols o Amarildo, e o Zito e o Vavá aí foram os autores do gol daquele ano. Mas o destaque não foi nenhum desses daqui, foi, claro, ele, o artilheiro da perna torta, né? O Garrincha foi o... Que não era para ter jogado. Não, que não era para ter jogado, enfim, mas jogou muito naquela Copa. Foi expulso na semi. Sim, foi expulso na semi, isso aí é um lance polêmico que tivemos na Copa, mas falar a verdade, aquelas edições era assim, passava meio um paninho na mão de alguns jogadores aí. A Espanha jogou a Copa de 72 com o Puskás, com o Di Stéfano, com os caras que não era nem espanhol, pô. A Itália também. Antigamente era meio várzea, né? Pior que era. Enfim, hoje não temos mais isso, enfim, pela tecnologia que temos hoje. Enfim, e o Garrincha, que foi o destaque da seleção, aí o artilheiro da perna torta jogava no Botafogo, foi também o craque da seleção brasileira naquele ano. No meu modo de ver aqui, para mim, teve mais outros jogadores aqui que foram destaque, tipo o Vavá, o Amarildo, que substituiu o Pelé, jogou muito, o Zagallo, que continuou jogando bem, mas o Brasil que trouxe o bicampeonato para nós, é isso que importa. Então, essas foram as curiosidades de hoje aqui para vocês. Volto com você, Gomes. Grandes informações aí do nosso comentarista Johnny Pereira com o quadro Curiosidades da Copa do Mundo. Bom, pessoal, a audiência do nosso Connect Sport ela é muito vasta e nesse momento eu queria mandar um abraço especial para o Antônio Geraldo Diolino, que está nos acompanhando diretamente de Cotia, São Paulo. O apelido dele que é o AGD, já teve a oportunidade, é um entendedor aí do mundo esportivo, já entrevistou aí jogadores como o Neto, que é do apresentador do Donos da Bola, e outros ex-jogadores aí. Portanto, fica um abraço aí meu, do apresentador Gabriel e da equipe do Connect Sport para o seu Antônio Geraldo Diolino, o AGD, que está nos acompanhando diretamente de Cotia. Forte abraço, seu Antônio Geraldo. Agora vamos prosseguir o Connect Sport nesse momento, falando da Série B, até porque hoje teremos 2 jogos válidos pela Série B. Teremos o Vasco da Gama enfrentando o Sampaio Corrêa e o Cruzeiro, que já subiu, que já está pensando na Série A, que vai enfrentar a equipe do Novo Horizontino. Para começar, vou começar sobre o Novo Horizontino, né, que enfrenta o Cruzeiro. Hoje, jogo importantíssimo para o Novo Horizontino. O Cruzeiro já não está mais nem aí para o campeonato, mas pode prejudicar muitos times, inclusive o Novo Horizontino. O Novo Horizontino, que está em 17º, entrou na zona de rebaixamento devido à vitória do CSA na última rodada, por 1-0 sobre o Vila Nova. Então, se vencer o Cruzeiro hoje, volta à 16ª colocação. Inclusive, pode passar até a Chapecoense, que encara a equipe do do Náutico no sábado, enfim. Então pode dormir aí fora da zona de abaixamento, mais uma rodada. Enfim, o Novo Horizontino que tem esse jogo difícil contra o Cruzeiro, mas o Cruzeiro não está nem aí mais para o campeonato. O Novo Horizontino que pode ser prejudicado e pode ser salvo na última rodada pelo próprio Cruzeiro, que enfrenta o CSA na última rodada. E já o Novo Horizontino pega o Operário. Então, para o Novo Horizontino é vida ou morte esse jogo, tanto hoje contra o Cruzeiro, tanto na próxima rodada contra o Operário. E com certeza, se vencer hoje, vai secar na próxima rodada o Cruzeiro, porque enfrenta o CSA. Então, essa briga aí vai até o final da rodada do campeonato aí, que temos só 2 rodadas hoje para disputar. Então, o Novo Horizontino, se vencer, vai a 44 pontos e respira um pouco aí. Acho que se vencer hoje, pode dar uma respirada aí, pode até permanecer com um empate na próxima rodada na Série B. Quem vai falar um pouco mais agora do jogo entre Vasco da Gama e Sampaio Corrêa é o nosso comentarista Gabriel Sanches. Os vascaínos tratam esse jogo como o jogo do acesso, né? Porque o Vasco realmente precisa apenas de empate para subir para a primeira divisão. Aliás, a torcida do Vasco está bem animada aqui no Rio, né? Ontem foi jogar a bola, meus amigos vascaínos lá estavam felizes da vida também. Fez gol pelo menos, Gabriel? De voltar para a Série A já. Então, assim, oi? Deixou seu golzinho? Claro, sempre. 3, né? Pai artilheiro, não tem jeito. Será? Que isso, pô, tá doido? Mas enfim, realmente o Vasco tá nessa briga aí e acho que vai subir, né? Já subiu. Aliás, o Vasco ficou um pouco chateado, né? Porque queria que esse jogo fosse no Maracanã, né? Com mais de 60 mil pessoas, né? Para o torcedor do Vasco lotar o estádio. Mas aí o Vasco... Oi?
Eu acho que sobe hoje. Não, eu também acho. Só que o Vasco preferiu usar o famoso aquele time, aquele foi o ditado, né, Gabriel? E Johnny, né? O time que tá ganhando não se mexe, né? Preferiu deixar ele no São Januário mesmo. O retrospecto é bom, o Vasco tá jogando bem em casa, né? Um caldeirão, então vai ter 20 mil pessoas lá torcendo pro Vasco hoje, né? Contra a equipe do Sampaio Corrêa. O jogo acontece 9h45, passa até na TV aberta, né? Porque o Vasco vai ter esse jogo, então vai ser bem. É um jogo muito importante. E é o que eu falei, né? Precisa apenas de empate para subir. Se perder, vai torcer pro Ituano não venceu o Londrina amanhã, ou seja, então tem muita coisa em jogo aí, e vamos ver o que vai acontecer, mas acho que o Vasco já subiu, e hoje, cara, eu digo até que o Bahia tem mais chance de ficar na Série B do que propriamente o Vasco. O Bahia, que agora tá 4 pontos, né, o Bahia vai ter aí, né, pega a equipe do Guarani, né, amanhã, e depois o CRB fora, então se o Ituano sonha com acesso ainda, tem que torcer pro Bahia perder aí esse jogo aí, que vai ter chance. E o Londrina também, né, o Corinthians tá com 53, o Sport também, quem tem que abrir o olho agora é o Bahia, né, o Vasco não, o Vasco tá tranquilinho, na boa, relaxado, e vai apenas aí jogar para cumprir a tabela hoje. Acho que vence por 2-0 hoje. Deixa eu ter meu palpite aqui. E já aproveitando, qual é o seu palpite para Novo Horizontino e Cruzeiro? Olha, como eu disse, o Johnny falou tudo, né? Um jogo importantíssimo. Assim, esse jogo do Vasco é só importante pro Vasco, né? Porque quer subir, o Sampaio Corrêa não tem mais o que fazer. Esse jogo pro Novo Horizontino é um jogo muito importante, né? Porque a equipe tá na zona de rebaixamento e tem que, pelo menos, empatar para sair. Então vai ser um jogo realmente bem interessante. Contra o Cruzeiro, que já tá em ritmo de festa, né? O Cruzeiro, depois que venceu, depois que ganhou, que garantiu, né? Veio de 3 derrotas seguidas e 4 jogos sem vencer, né? A equipe meio que largou para a Série B de mão, né? Já pensando já no ano que vem. Então acho que o Novo Horizontino tem chance aí de pelo menos buscar um empatezinho. Acho que vai ser 1-1 esse jogo. Johnny Pereira, o seu palpite para Vasco da Gama e Sampaio Corrêa. Não vai angorar o Vasco, pelo amor de Deus, cara. Não vai dar uma analisando Juventude. Não, tô com o Sanches nessa. Acho que o Vasco vence por 2-0 hoje e conquista o acesso à Série A. Novo Horizontino e Cruzeiro. Cara, o Cruzeiro a gente nunca sabe como vai entrar em campo, né? Como diz o Santos, aí depois que foi campeão, não sabemos como o Cruzeiro vai vir para campo. Mas eu acredito que o Novo Horizontino vai vencer por 1-0 e vai dar aí, ó, o ok aos paulistas aí, fazendo um bom desempenho na Série B. É isso aí, a Série B sempre reservando a todos nós a 37ª rodada, bastante emoção, e você vai ficar sempre bem informado do Campeonato Brasileiro Série B, aqui dentro do Connect Sport. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já, porque ainda tem muita coisa para falar aqui no nosso Connect Sport, Libertadores Feminina, o Palmeiras vencendo a equipe do América de Cali, vamos falar também da Champions League, 1 minuto para o Qatar e os jogos de ontem que tivemos para a Série A. É rapidinho, permaneça conosco, a gente vai e já volta rapidamente aqui no Connect Sport. Connect Sport, de segunda a sexta, do meio-dia à 1 da tarde.
Connect Sport. Estamos de volta com o nosso Connect Sport, agora para trazer uma excelente informação aqui dentro do nosso programa. Vamos falar da Copa Libertadores Feminina, até porque o Palmeiras venceu o América de Cali pelo placar de 1-0 e está na final da Libertadores, vai enfrentar a equipe do Boca Juniors. A gente falou ontem no pré-jogo que hoje a gente queria trazer uma notícia boa sobre o Palmeiras e estamos trazendo a importante vitória do Palmeiras diante da equipe do América de Cali da Colômbia pelo placar de 1-0. O Palmeiras que venceu ontem o América de Cali por 1-0. E vai jogar a final já nessa sexta-feira contra a equipe do Boca Juniors, que inclusive eliminou o Corinthians, né, nessa competição. Enfim, então aí tá sendo... Foi pedra do sapato dos brasileiros aí, mas é o Palmeiras que vai bem firme e forte para enfrentar o Boca. O Palmeiras que não começou bem a partida, né? O América de Cali que começou bem, dando vários tipos de longe, aí, dando perigo para a goleira Júlia. Enfim, mas a Ari Borges, que recebeu um excelente cruzamento da Bianca Brasil e abriu para cá para o Palmeiras, aí, dando um pouco de tranquilidade para a equipe do Palmeiras. E ainda no jogo teve a Andressinha perdendo um gol incrível ali, onde a bola sobrou para ela, praticamente, estava meio sem ângulo ali, praticamente sem goleiro, errou o chute, chutando para fora, podia ampliar a vantagem do Palmeiras ali. Mas, enfim, o jogo no... Johnny. Oi? Sim? Não, vale lembrar também que essa competição está acontecendo em Quito, né? Onde tem muita altitude, né? Então isso também leva muito... Vai ter consideração também pelo desempenho das meninas, né? Sim. E a Andressinha que era dúvida, mas veio pro jogo o Palmeiras, que manteve aquele time que venceu a equipe do... Agora não me recordo o nome da equipe. Santiago Morning. Acho que é mais ou menos isso. E fez fez esse jogo contra o América de Cali com isso. A Andressinha perdeu esse gol. A Bianca Brasil teve muitas chances também, mas a Bianca Brasil é mais aquela jogadora que oferece para a marcar o gol. Então, enfim, o Brasil... Quem não teve um bom desempenho nessa partida foi a Bia Zemerato, né? Não jogou muito bem esse jogo aqui, parecia que devido ao daí ficou. Sofre muitas brasileiras jogando aqui, o América de Cali, devido a isso, acho que jogou um pouco melhor no segundo tempo, até criou chance, acertou uma bola na trave aos 27 do segundo tempo, quase empatou o jogo, no finalzinho do jogo, aos 44, uma cobrança de falta também, levou perigo para a Júlia, mas o Palmeiras foi lá e garantiu, segurou 1-0 e garantiu a final da Libertadores. Fazer uma campanha excelente no mata-mata brasileiro, onde foi eliminado por 4-0 dentro da sua casa, apesar que também os bastidores naquele jogo não estava muito bom para o Palmeiras, né? O Palmeiras aí, que agora vem firme forte para enfrentar o Boca Juniors, e eu acredito nas meninas aí para a final amanhã contra o Boca Juniors, a equipe argentina aí que vencendo a pedra do sapato dos brasileiros na Libertadores. Mas eu acho que o Palmeiras vai vencer esse jogo aí. Amanhã a gente vai fazer um pré-jogo completo sobre essa partida do Palmeiras enfrentando a equipe do Boca Juniors na Libertadores Feminina, e a gente torce muito para que esse título permaneça no Brasil aí com a equipe do Palmeiras. Pode falar, Johnny. Lembrando que tem a disputa do terceiro lugar, os colombianos aí, o Deportivo Cali com a América de Cali. As colombianas. Sim, as colombianas, na verdade, jogam também um pouco mais cedo, às 4 da tarde, para a disputa do terceiro lugar lá em Casablanca, lá no Quito, para disputa aí, para ver quem fica com o terceiro lugar. Fala, Gabriel. Não, então, aproveitando que eu lembrei, né, que falou das colombianas, né, a Colômbia, né, tá na final da Copa do Mundo Feminina Sub-17, né, o Brasil acabou caindo, infelizmente, para a Alemanha na semana passada, e a Colômbia venceu nos pênaltis a equipe da Nigéria, e tá na final, vai enfrentar a seleção da Espanha, então é bem legal aí, parabéns às meninas da Colômbia aí, que conseguiram um resultado histórico aí. É isso aí, bastante legal, e fica aí os parabéns às meninas colombianas aí na Copa do Mundo Sub-17. Bom, agora dentro do nosso Connect Sport a gente vai voltar a falar do futebol internacional, dessa vez com a Champions League. Quem vai trazer as informações dos grandes jogos que tivemos ontem é o nosso repórter diretamente de Vitória no Espírito Santo, Daniel Godoy. Boa tarde, Gomes. Boa tarde, Santos. Boa tarde, Johnny. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. E hoje eu estou aqui para falar sobre a quinta rodada da fase de grupos da Champions League da temporada 2022/23, que aconteceu nesta quarta-feira. Hoje falarei sobre os jogos dos grupos A a D.
Começando pelo grupo A, o Napoli venceu a equipe do Rangers por 3-0 e está matematicamente classificada para as oitavas de final. Enfim, é o atual líder do grupo A com 15 pontos e tem a melhor campanha da primeira fase até aqui. Olha, a equipe do Napoli pode chegar longe nessa Champions, tá? Pois acabou também durante a fase de grupos goleando a equipe do Liverpool, goleou também a equipe do Ajax, goleou agora a equipe do Rangers e além disso é atual líder do campeonato italiano. Então não subestime a equipe do Napoli. E o Liverpool venceu a equipe do Ajax por 3-0 e também está classificada para as oitavas de final. É o segundo colocado com 12 pontos. O Ajax está em terceiro e não alcança mais a equipe dos Reds. Enfim, sem novidades. No grupo B, o Porto goleou a equipe do Bruges por 4-0 e também está classificada. O Bruges é o primeiro colocado do grupo B com 10 pontos e o Porto é o segundo com 9 com esses resultados. A equipe do Atlético de Madrid empatou com o Bayer Leverkusen por 2-2, deu adeus à competição, é atual terceiro lugar com 4 pontos e não alcança mais a equipe portuguesa. O que resta é brigar por uma vaga na Liga Europa. Agora vamos para o grupo C. A Inter de Milão goleou o Vitória Pilsen por 4-0, enfim, e está classificada para a oitava de final também. É o atual primeiro lugar com 10 pontos. E esse jogo acabou eliminando o Barcelona, que perdeu para o Bayern de Munique por 3-0. Enfim, o Bayern de Munique está mostrando cada vez mais que é pai da equipe do Barcelona. Me corrigindo aqui, na verdade, em primeiro lugar está o Bayern de Munique, que tem 15 pontos também, tá? A Inter de Milão está em segundo com 10. Só essa correção aqui. E agora eu fico pensando no Lewandowski. Tudo bem que ele queria novos desafios, eu não julgo por isso, eu acho normal. Só que é o seguinte, né? Ele acabou saindo de um time consagrado, onde ele é um time que chegava longe na Champions, e foi para esse que não está ganhando nada, é um time em reconstrução. Enfim, vamos ver se o Barcelona melhora nas próximas temporadas. No grupo D, Tottenham e Sporting de Portugal acabaram empatando em 1-1 e o Olympique de Marseille venceu a equipe do Frankfurt por 2-1. Olha, toma cuidado, porque esse grupo não tem nada definido, tá tudo embolado. Olha só, em primeiro lugar está o Tottenham com 8 pontos, a equipe do Sporting em segundo com 7, o Eintracht Frankfurt em terceiro com 7, o Olympique de Marseille em quarto com 6. Ou seja, está tudo embolado. Todos os times têm chance de ficar em primeiro, de segundo, enfim. Tem muita coisa para acontecer ainda. É isso aí, Gomes. Essas foram as notícias do dia. Uma ótima quinta-feira para todos. Valeu! Forte abraço ao nosso repórter. Fica aqui a correção da técnica aí, já olhou para mim. Deixei o microfone multar aqui. Bom, forte abraço ao nosso repórter Daniel Godoy, trazendo um parâmetro completo em sua reportagem sobre os jogos de ontem da Champions League. Agora sim, a reportagem já foi passada, as informações. Vamos começar com o nosso giro de análise da Champions League, que eu aposto que vocês têm bastante coisas para falar dos jogos de ontem. Principalmente ali um atento da parte do Daniel, quando ele falou do Robert Lewandowski no Barcelona, o Barcelona que acabou sendo eliminado ontem. E eu quero saber mais de vocês, principalmente da equipe do Barça, que perdeu para o Bayern de Munique pelo placar de 3-0. Vou começar aqui, falando sobre o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid teve chance de vencer ontem o Bayer Leverkusen no final de jogo bizarro lá no Metropolitano. Estava empatando por 2-2. O apito, não sabia se o juiz terminou o jogo ou era para chamar o VAR. Ninguém entendeu nada. E o VAR foi acionado, teve o pênalti lá em cima do goleiro da equipe do Atlético de Madrid, incrível. E o Carrasco perdeu o pênalti no rebote, perderam o pênalti, acertaram a trave. Enfim, acho que o dia estava dia ruim ontem para o Atlético de Madrid. Azarão aí, que saiu empatando e dá adeus à Champions League. Inclusive, caiu o Ajax, caiu o Atlético de Madrid, caiu o Barcelona. Aí o Champions League aqui Liga também. Europa que ganha com isso, hein? Com esses grandes times agora.
E olha, passou o Bruges, passou o Napoli que está fazendo uma excelente temporada, o Bruges incrível também. Então, esse jogo do Atlético de Madrid, para mim, foi... O Atlético de Madrid perdeu para ele mesmo, porque ele estava com a chance na mão e perdeu o pênalti ontem. Inclusive, o goleiro fez uma excelente defesa, o goleiro do Bayer Leverkusen. Enfim, empatou 2-2. E o Bruges, que é o líder da competição, perdeu para o Porto por 4-0, mas está classificado. Para mim, é a surpresa também das oitavas de final, mas eu acho que não vai aguentar muito, porque está vindo equipes muito fortes nessas oitavas de final, inclusive Real Madrid, PSG, entre outros aí, Manchester City. Então, vai ser umas oitavas aí, inclusive o Napoli, né, que está fazendo uma excelente Champions League, não só uma excelente Champions League, uma excelente temporada. Enfim, o Napoli que venceu por 3-0 o Angels e garantiu a primeira colocação aí. E o Liverpool que enfrentou o Ajax aí e deu o troco, né, do primeiro turno, né, onde perdeu o jogo e agora venceu a equipe do Ajax por 3-0 e também se classifica aí para as oitavas de final da competição. O Liverpool que encara na última rodada o próprio Napoli, né? Um jogo difícil aí para o Liverpool aí, mas para mim não tem chance mais de primeiro lugar aqui, ó, porque perdeu para o Napoli na primeira fase, onde enfrentou aquela fase lá, onde enfrentou na terceira rodada, na verdade, a equipe do... Desculpa. Na primeira rodada, a equipe do Napoli perdeu por 4-1 na casa do Napoli, então o Liverpool já não tem mais chance de pegar a primeira colocação. Eu vou deixar os meus... Tem sim. Tem que vencer por 4-0 para se classificar primeiro do grupo. Ah, mas não acredito, não. Acho que o Napoli vai ser a pedra no sapato do Liverpool esse ano. Pode vencer de novo. Já aproveitando aí o nosso giro de notícias, vamos falar aí com o Gabriel Sanches agora dos jogos que teremos, a análise dele completa dos jogos que tivemos ontem da Champions League. Começar no grupo D, né? O grupo que tá bem embolado até agora, ele vai para a última rodada, vai ser bem interessante esse duelo final, né? O Tottenham que empatou com o Sporting ontem por 1-1, teve um gol anulado, né? Aos 51, né? Bem anulado com impedimento, né? Se tivesse feito esse gol, já estaria classificado a equipe do Tottenham, mas como não fez, né? O VAR acabou anulando. Com isso, o Tottenham vai enfrentar na última rodada o Olympique de Marseille fora de casa e, se perder, está fora da Champions. Então, a equipe do Tottenham vai ter uma decisão contra o Olympique de Marseille. O Olympique de Marseille que perdeu para a equipe do Frankfurt fora de casa. Esse grupo é o seguinte, todo mundo pode classificar, né, para a Champions, tem vaga de Europa e vai sobrar um que vai ficar sem nada, podemos dizer assim, né, desses 4 times aí. E essa última rodada vai ser bem interessante. O Olympique de Marseille vai jogar em casa contra o Tottenham e o Sporting de Portugal joga em casa contra o Frankfurt na semana que vem, na terça-feira que vem, e vai decidir tudo que vai acontecer aí nesse grupo, né? Já no grupo C, tínhamos a Inter de Milão, né, que mais cedo, né, antes dos jogos, né, das 4, jogou 1:45, venceu por 4-0 o Vitória Pilsen e garantiu a classificação, e com isso, né, eliminou o Barcelona, mesmo antes do Barcelona entrar em campo, né? Então o Barcelona já entrou já com a moral lá embaixo e tomou um vareio de bola do Bayern de Munique, 3-0 o Bayern. O Bayern foi muito superior toda a partida. O Mané fez uma grande partida, fez um belíssimo gol, inclusive. O Choupo-Moting também, camaronês, olho nele, hein? Vai jogar contra a seleção brasileira na Copa do Mundo. Tá numa fase boa no Bayern, marcou mais uma vez aí ontem, né? Fez um gol, até um gol bonito, né? Onde ele veio vendo pela ponta, chutou embaixo das pernas do goleiro Ter Stegen. E aos 50 do segundo tempo, o Pavard, né? Aquele francês que marcou aquele belíssimo gol contra a Argentina na Copa 2018. Marcou um golzinho ali, oportunista, na área para fazer o terceiro gol. Com essa vitória, então, o Bayern garante a primeira colocação, né? Tu jogarás muito bem, né? Com 15 pontos, né? 5 vitórias, 5 jogos, 5 vitórias, 16 gols marcados e apenas 2 gols sofridos. Realmente foi assim, uma fantástica essa campanha do Bayern. E os 2 gols, né, que a equipe sofreu foi contra o Vitória Pilsen. Olha só que loucura, né? Não tomou gol contra o Barcelona e por enquanto, também não tomou gol contra o Inter de Milão, né? Então, realmente, pro Barcelona fica o gostinho aí, e como a gente falou, né, podemos ter na Europa League Atlético de Madrid, Barcelona já tá, Ajax, né, podemos ter aí o Frankfurt, que é o atual campeão, né, o Olympique de Marseille, até mesmo o Tottenham, né, podemos ter também aí o Shakhtar Donetsk, o Sevilla já tá na Liga Europa, o Juventus. Essa Liga Europa realmente vai estar, talvez até tão interessante quanto a Champions League, né? É isso aí. Bom, agora vamos para o quadro, vamos voltar agora a falar da Copa do Mundo aqui dentro do Connect Sport. A gente falou bastante do quadro Curiosidades da Copa do Mundo com o nosso comentarista Johnny Pereira. Agora vamos falar do quadro 1 Minuto para o Catar com o nosso comentarista Gabriel Sanches. Eu já ia falar o bordãozinho dele aqui, mas eu não vou falar não, vou deixar que ele mesmo fale.
Isso aí, Gabriel. Esse é o quadro Muito Pode Catar, sabe tudo que acontece no mundo, da Copa do Mundo FIFA do Catar. E começar falando então aí, né, Gabriel, sobre o Mario Götze, né? O Mario Götze, para quem não lembra, fez o gol do título da Alemanha em 2014 aqui no Maracanã, né, naquela final histórica contra a seleção da Argentina. E olha, ele tá de volta, pelo menos aí a lista dos 55, né, aquela lista inicial. O técnico Hans Flick, que gosta muito do Mario Götze, botou ele então entre os 55 aí, que voltou a jogar muito bem pelo Frankfurt. Ele até tentou levar o Götze de volta pro Bayern, né, em 2020, quando ele era técnico do Bayern, mas ele não foi. Com isso, então, quem sabe o Mario Götze pode voltar, o talismã da Alemanha. Lembrando que ele não joga pela seleção da Alemanha desde 2017, há 5 anos. Então, realmente, que seria uma volta aí, talvez inesperada no Mario Götze, né, para a Copa do Mundo desse ano. Agora vamos mostrar alguns uniformes bem interessantes, tá? Mais uniformes aí para a Copa do Mundo. Começar pelo uniforme da seleção da Sérvia, né, adversário da seleção brasileira. Aliás, são todos os uniformes dos adversários, tá? A Sérvia tem também o uniforme da Suíça e também tem o uniforme da seleção de Camarões, uniformes bem legais, bem interessantes, realmente bem bonitos aí. E cada vez, aliás, as fornecedoras se superaram nessa Copa, os uniformes achei bem bacana, então tá aí mais uniformes da Copa para vocês. Vamos falar então sobre o Ronald Araújo, né, uruguaio, que sofreu uma lesão recentemente e o Barcelona botou o prazo, né, da lesão dele de 3 meses. Só que, pelo visto, ele pode se antecipar esse prazo aí para 1 mês e pouquinho e disputar a Copa do Mundo. Aliás, o técnico da seleção do Uruguai disse que espera contar com ele na Copa. E assim, era uma peça fundamental do Barcelona, né, zagueiro titular do Barcelona. Quando ele se machucou, o Barcelona começou a cair de rendimento, né, da sua defesa. Então isso prova que realmente o Ronald Araújo está numa fase excelente, né? Então eu falo então um pouquinho sobre o Thiago Silva, né? O Thiago Silva que deu uma declaração polêmica também, falando que assim, ficou em dúvida, né, na cabeça dele se realmente foi uma boa ideia fazer a Copa no meio da temporada, né? Olha, ele deu a seguinte declaração: um tempo atrás a gente dizia que seria a maior Copa de todas, porque é no meio da temporada. A gente vê um nível físico excelente, não está desgastado como das Copas, mas eu já tenho a minha dúvida sinceramente. Nós já perdemos o Kanté, o James, o Varane, espero que não, mas uma lesão muscular, dependendo do grau, ele já está fora da Copa. Já tenho minhas dúvidas se será a maior Copa de todas. A gente fica apreensivo conforme vai chegando. Realmente, né, vai crescendo essa onda de lesões aí, né, antes da Copa. Aliás, um número bem alto, vários jogadores, né, importantes, né, vão ficar de fora da Copa. A seleção da França está sofrendo com isso, né, o Uruguai também, né, com o Ronald Araújo, né, o Portugal perdeu o Diogo Jota, né, então assim, a Espanha perdeu o Sérgio Roberto, e aí, realmente espero que o Brasil não perca ninguém por enquanto. Estamos todo mundo bem, todo mundo saudável, espero que fique assim até o final, né? E para finalizar, o Catar anunciou que teste de Covid para Covid-19 não será mais obrigatório para entrar no país a partir do dia 20 de novembro, quando começa a Copa, ou seja, né, então realmente isso é uma notícia boa, né? Porque, assim, prova que as coisas estão começando a ficar mais tranquilas em relação ao Covid, ao vírus, que realmente parece que está passando, né, com cada vez mais que passa, graças a Deus. Então, se você quiser o Catar, não precisa fazer teste de Covid ou tá vacinado, nada do tipo, só você chega lá e curtir a Copa à vontade, só vai ter que gastar um dinheirinho, no mínimo uns 50 mil. Mas enfim, esse é o Muito Pode Catar, e amanhã eu volto com tudo que acontece no mundo, a Copa do Mundo FIFA do Catar. Volto com você, Gabriel. É isso aí, agora a gente retorna para o Campeonato Brasileiro para falarmos da 34ª rodada da competição dos jogos de ontem, começando a análise da partida entre Corinthians e Fluminense. O Corinthians que acabou perdendo aí na Neoquímica Arena pelo placar de 2-0, e o destaque da partida vai para Germancano, que marcou 2 gols. O Fluminense, grande vitória do tricolor carioca, né? O Fluminense, eu apostei 2-2 e o Fluminense foi superior. Confesso que fiquei um pouco decepcionado com a atuação do Corinthians, mas vou deixar isso aí pro Johnny falar, né? Que ele vai analisar mais o Corinthians, não gostei nada. É verdade que a equipe também perdeu o Mosquito logo no começo, né? Isso também fez uma diferença. E o Fluminense tem nada a ver com isso, né? Venceu por 2-0, venceu com todos os méritos possíveis, foi melhor que o Corinthians o tempo todo. O Cano realmente está numa fase assim fantástica, tá fazendo gols de tudo quanto é jeito. E ontem marcou 2 gols, né? Um aquele famoso oportunismo, né, na cobrança do escanteio, e outro com uma finalização belíssima realmente, e foi um jogo bastante pegado. Assisti esse jogo todo, um jogo com muitas faltas duras e tudo mais, foi um jogo realmente bem interessante, e o Fluminense acabou vencendo o jogo contra o Corinthians, um jogo que não valeu quase nada, né, um jogo importante, o Fluminense não venceu, que foi na Copa do Brasil, né, que a partida do Corinthians acabou vencendo, e com isso venceu com essa vitória. Passou o Corinthians, mas segue tendo jogo a mais, e o Corinthians se vencendo no sábado, ultrapassa o Fluminense novamente, e joga aqui para a quinta colocação. Então, assim, tudo pode acontecer nessa briga aí, né, Fluminense, Corinthians, tá uma loucura isso aí, e enfim, grande vitória da equipe tricolor, que agora se prepara para enfrentar na próxima rodada a equipe do Ceará fora de casa, para praticamente garantir essa vaga no G4. O Fluminense, então, nesse ano que vem, estará na fase de grupos da Libertadores. É isso aí, agora analisando um pouco mais a equipe do Corinthians, nosso comentarista Johnny Pereira. Agora falar do Corinthians, bem lembrado, o Sanches, que o Mosquito saiu
no comecinho do jogo, com a torção no Renato joelho, Augusto né? também, né, Johnny? Está fora da temporada, do restante da temporada, infelizmente. Para o Corinthians foi ruim. E o Corinthians teve substituiu o substituto do Mosquito foi o Ramiro, né? A torcida não gostou nada disso, porque Ramiro vem fazendo péssimos jogos pelo E também é Corinthians. uma mudança tática, né, Johnny? Você pega ali o Mosquito, que é um jogador que quebra essas linhas defensivas do Fluminense, com o Ramiro você ganha um jogador que flutua. Então, tecnicamente, você sai de um 4-3-3 para ir para um 4-4-2. Então, talvez é um motivo tático aí pro Corinthians não ter desempenhado um bom futebol ontem. Sim, e não chegou muito, né, depois da lesão do Mosquito, né? Teve também o Renato Augusto Teve saindo. chance, não teve volume de jogo, Corinthians. Né? Não jogou. O Corinthians não jogou nada. E, enfim, sentiu muita falta do Yuri Alberto, porque o Roger Guedes de centroavante não dá. O Roger Guedes tem que jogar na ponta. Então, jogou no lugar do Yuri Alberto, que foi expulso contra o Santos, por incompetência dele. E volta agora contra o Goiás, para alegria da torcida do Corinthians. E o salvador da pátria do Corinthians continua sendo o Rony, hein? Enfim, na hora que chamaram o Rony, a torcida valeu demais o técnico Vitor Agora, assim, meu respeito aqui é o torcedor corintiano, que deve estar realmente numa semana bem triste, né? Assim, porque perdeu a Copa do Brasil de uma maneira assim, dramática, né? Poderia estava com o título na mão, ainda de quebra vai ver o Palmeiras sendo campeão brasileiro aí na semana que vem, perdeu o Galo Fluminense. Realmente, o torcedor corintiano tem que apoiar muito a sua equipe agora. Realmente tem que. Deu uma demonstração ontem, né? O estádio estava lotado, muito legal também a atitude do torcedor do Corinthians. Não abandonar a equipe também. E só bem lembrado, Fagner e Matheus Vital não foram vaiados, não. Mas, boa atitude do torcedor do Corinthians. Também achei uma boa atitude da torcida do Corinthians, mas pelo desempenho ontem tinha que vaiar o time todo, porque foi muito mal o Corinthians. Não sei que esquema estranho que o Vitor Pereira colocou ontem. E agora vou falar uma coisa para vocês. Será que aquele vídeo do Felipe Melo no avião lá animou o Fluminense? Aquele vídeo a gente vai passar amanhã nos corneteiros, a mulher provocando a equipe do Fluminense. Dentro do segundo tempo, né? Tomou cartão amarelo no banco. O Felipe Melo realmente mas nem tinha como entrar, já tava com o cartão amarelo, se entrasse. Felipe Melo, nossa senhora, o jeito que tava pé da vida. Bom, agora a gente vai prosseguir nosso giro de análise para falar de uma partida que poderia ter decidido o título pro Palmeiras ontem. O Ceará até saiu na frente do placar jogando no Beira-Rio com o Bruno Pacheco, porém o Internacional virou a partida com gols de Edenilson e Alan Patrick. Vitória importante pro Inter, né? Aquela vitória que assim, né? A gente sabe que campeão brasileiro o Inter não vai ser, né? Tudo respeito ao Inter, mas se manteve na segunda posição. Né, Oi. Só uma coisa. Após a derrota, a vitória do Inter ontem, Mano Menezes já se declarou. Não tem como pegar o Palmeiras mais. Não, sim, mas é claro, pô, mas o Inter é aquilo. Quer se manter em segundo colocado, né? Porque sabe que a segunda colocação, a premiação é maior, né? Do que o terceiro, do que o quarto. Então, assim, tá fazendo uma temporada bem digna. É o que a gente tá falando, né? O Inter ontem jogou bem. O Inter vem não perde no Brasileirão há muito tempo, inclusive, vem uma sequência muito boa. E assim, acho que foi um campeonato bom pro Inter. Foi um campeonato interessante. O Inter competiu. Mas interrompendo você, ó. O Mano Menezes que disse assim, ó. Ele disse que não tem como pegar uma equipe que está na liderança e jogando demais. A gente fez uma excelente temporada. Vamos buscar a segunda colocação, porque o título para a gente hoje está difícil. Excelente temporada, entre aspas. O Brasileirão foi um excelente Brasileirão, mas o resto foi uma temporada terrível. Então, assim, tem que rever as coisas ano que vem o Inter. Se quiser, assim, competir mais, né? Tanto no Gauchão, na Libertadores agora é uma competição muito difícil. O Inter fez uma Sul-Americana, assim, terrível, desde a fase de grupos, né? Até quando foi eliminado pro Melgar. Né, enfim, tem que rever essas coisas. O Copa do Brasil foi ganhado pelo Globo, então tem que rever essas situações. O Brasileirão realmente a equipe foi bem, mereceu, e ontem jogou melhor com o Ceará, mereceu a vitória por 2-1, né, com gols aí do Edenilson, o Alan Patrick marcou também um belíssimo gol de pênalti, bateu bem no pênalti, e o Ceará, cara, deu tudo de si, mas acabou realmente perdendo mais um jogo, e com isso pode entrar na zona de rebaixamento hoje à noite. Então aqui pro Ceará, a torcida do Ceará tem que abrir o olho urgentemente, hein? É isso aí, agora a gente vai analisar a vitória do Botafogo diante do Bragantino pelo placar de 2-1. Com a vitória, o Botafogo assume a 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. Grande vitória do Botafogo, né, Gabriel? Vencendo aí dentro de casa, aqui no Newton Santos. O Botafogo precisava dessa vitória para se manter vivo na competição e venceu por 2-1, né, com gols do Gabriel Pires. O Lancândido até empatou o jogo com o Bragantino, mas o Tietchan, ele mesmo, né, marcou o segundo gol, e com esse resultado o Botafogo entrou no G8, né? E agora só que é o seguinte, né? Pode ser ultrapassado pelo Fortaleza e pelo São Paulo. Um bom resultado do Botafogo foi um empate entre Goiás e América Mineiro, que daqui a pouco meu amigo Johnny vai falar.
né? Mas o Botafogo, com esse resultado, voltou para a briga de vez, né? Faltando em mais 4 jogos, né, a serem disputados. Pega aí Cuiabá, Atlético Mineiro, Santos, Atlético Paranaense. Tá na briga e vai brigar até o final. E o Bragantino, com esse resultado aí, deu adeus a qualquer tipo de chance de Libertadores. Vai brigar aí pela Sul-Americana, ainda não tá na zona da Sul-Americana. Também não vai ser rebaixado. Uma competição bem regular do Bragantino, depois do ano passado, ter feito uma competição muito boa, né? Ter chegado entre os 4 ou 5 primeiros colocados. Disputou o Libertadores esse ano, mas realmente no Brasileirão esse ano foi péssimo, apenas na 14ª colocação. E ano que vem vai tentar melhorar aí. Lembrando que a Red Bull, né, a patrocinadora, reduziu bastante a folha salarial, né, da equipe, acho que pela metade do ano passado para cá. Então isso realmente pode ter feito alguma diferença. Alguns jogadores saíram, né? Até o Ítalo estava fazendo uma excelente campanha com a equipe do Bragantino. Então, assim, o Bragantino fez a campanha digna, vai se manter na Série A, e o Botafogo vai tentar buscar essa vaga na Libertadores e vai brigar até o final, e vai torcer demais pro Juventude hoje, quem sabe roubar um pontinho mais difícil. A fisionomia do Johnny já diz tudo. Agora vamos falar do empate entre Goiás e América Mineiro pelo placar de 2-2. Pra mim foi o melhor jogo da rodada, né? Que jogo foi esse? O Aloysio fez 1-0 de pênalti, o Vinícius empatou. Tudo no segundo tempo, né, Johnny? Tudo no segundo tempo. E incrível foi gols assim, rapidinho, apesar que o Diego do Goiás fez um gol no finalzinho, né? 49, golaço, né? Um golaço, inclusive. O Aloysio que abriu para cá pro América Mineiro de pênalti, e logo depois o Vinícius empatou, e o Wellington Paulista depois fez o gol, e o Diego fez um golaço, inclusive, empatando a partida aí. E foi um jogaço, o Goiás que não cai mais. E para mim, com esse empate, também dá adeus à chance de Libertadores. O América ainda tem aquela possível chance de Libertadores ainda, mas para mim só o Goiás aqui. Disputar a Sul-Americana para essas equipes, cara, dá para chegar. A gente vai Atlético Goianiense chegando na semifinal esse ano. Ano que vem, eu digo, na Sul-Americana. Tá numa vaga aí da Sul-Americana, com 42 pontos na 13ª colocação. E o América tá com 46 em 10º. Então, aí o América que hoje torce pro tropeço do São Paulo, torce pro tropeço do Fortaleza, torce pro tropeço, igual o Botafogo, torce pro tropeço do Atlético Mineiro. Eu acho difícil, mas vai torcer para esses clubes não vencer. E eu acredito que os 3 vencem. Enfim, mas o América Mineiro fez uma excelente temporada, inclusive está tendo uma excelente temporada, fez uma excelente temporada no ano passado, está fazendo uma excelente temporada esse ano. O América Mineiro aí que pode gerar frutos no futuro, né? É isso aí. Bom, estamos... Botou Libertadores esse ano. Sim, exatamente. sim. E vale destacar, antes de ser o Connect Sport, também o trabalho do técnico Wagner Mancini, né? Apostando aí na mescla de jogadores experientes no seu elenco, colhendo os frutos aí pelo 2º ano consecutivo aí, brigando por vaga na Libertadores. E o que deu certo no Aloysio, o Boi Bandido lá, hein? Essa dupla, hein? O Wellington Paulista e o Aloysio Boi Bandido, hein? Que dupla, hein? E era um jogador que, quando ele saiu do Xangai lá da China, era um jogador que ficou um tempo aqui parado, aí alguns clubes até sondou ele, o América foi lá, contratou ele, e até o momento tem sido o diferencial nessa equipe do técnico Wagner Mancini. Bom, estamos encerrando o nosso Connect Sport dessa quinta-feira, agradecendo imensamente a participação dos meus comentaristas. Muito obrigado, Gabriel, pelas suas excelentes informações e pelas suas excelentes análises no programa de hoje. Obrigado, meu amigo, tamo junto. Valeu, meu amigo Johnny também. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Vamos que vamos, amanhã estamos de volta. Amanhã sextou, né? E aí, vamos que vamos. Hoje tem tempo brasileiro, vamos com calma também, que hoje é quinta-feira. E amanhã estamos de volta. Valeu, rapaziada. Grande abraço. Sextou com corneteiros. Forte abraço, Gabriel. Excelente tarde e até amanhã. Valeu, Johnny Pereira, por mais um Connect Sport, pela sua excelente participação no programa de hoje. Obrigado, Gomes. Obrigado, Sanches. Obrigado a todos vocês que nos acompanhou. Amanhã sextou, né? Enfim, esse final de semana que não teremos Campeonato Brasileiro, apenas um jogo do Campeonato Brasileiro, que é o Goiás e Corinthians. E amanhã uma pré-jogo da grande final da Libertadores entre Flamengo e Atlético Paranaense. Uma boa tarde a todos vocês. Frisando também a Libertadores Feminina, a Liga Conferência, Liga Europa, programa de amanhã recheado para todos vocês que nos acompanham. Desde já, agradecendo a sua audiência que interagiu conosco no programa de hoje, você que tem curtido, que tem compartilhado. Você que está nos acompanhando pela primeira vez, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Só procurar lá no Facebook e no YouTube, Connect Brasil TV SP, e também se ligar no nosso canal no YouTube para vocês ficarem antenados a toda a programação. Se liga na CBTV, porque a CBTV se liga em você. Desejando a todos vocês uma excelente tarde e amanhã temos um encontro marcado a partir do meio-dia. Tchau, tchau! CBTV, canal de
Acabou de apresentar Conect Esporte.